Deus nos abençoe. Irmãos, Romanos 7, Paulo começa comparando a lei com a graça. E ele faz isso colocando diante de nós a questão do casamento. E falando de salvação, ele diz que com a morte do marido, referindo-se no caso à lei de Moisés, a viúva ela está livre para casar com quem ela quiser. Então Paulo está dizendo que o crente está morto para a lei e para a escravidão do pecado, e agora ele está livre para servir a Cristo. Ele começa com essa ideia e ele vai até o verso 15. A partir daí ele coloca um outro ingrediente. Ele diz: olha, a lei não tem mais domínio sobre nós, a lei não nos condena mais. Ele vai explicar isso melhor no capítulo 8, e ele diz que nós estamos livres dessa condenação. Também não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do mundo, não temos mais por que viver escravizados pela carne. Ponto. Agora, a partir do verso 15, ele coloca um outro assunto, que é o seguinte. Ele diz assim, ó: porque o que faço não aprovo, pois o que prefiro não faço, mas o que aborreço, isso faço. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tem uma vontade, que ele tem o desejo de fazer, mas ele se sente impossibilitado de alguma forma. Tem alguma coisa que está impedindo, que está atrapalhando. Agora olha, esse homem não tem nada a ver com demônio, esse homem é um servo de Deus, esse homem é cheio do Espírito Santo, esse homem é um apóstolo escolhido por Jesus Cristo, ele tem um conhecimento da lei do judaísmo melhor do que todos nós, ele tem um conhecimento da graça de Deus e da salvação muito maior do que você imagina, e agora ele traz um problema para nós. Ele diz: olha, tem na minha vida, bem como na de vocês deve ser pior, eu tenho desejo de fazer uma coisa, mas eu não consigo. Ele vai tentar explicar isso. Aí ele diz: o que Paulo disse, sou o quê? Sou estranho. Por que faríamos aquilo que não aprovamos? Se nós não aprovamos, por que vamos fazer? Paulo não está afirmando que cedia facilmente aos desejos da carne e que pecava intencionalmente. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não cede muito facilmente, não é qualquer tentaçãozinha que o derrubaria. E que também ele não estava pecando intencionalmente, que ele tinha intenção de pecar. Ele diz: eu não entendo, significa não aprovo, não desejo, eu não gosto do que eu faço. As minhas inclinações e propósitos são contra a minha vontade e o que quero. Então o que ele está dizendo? Eu tenho uma vontade, eu quero fazer, mas tem alguma coisa em mim, que ele chama de lei do pecado, que me inclina, que me leva para fazer o que é errado. Porque quando você voluntariamente comete pecado, você conhece e entende muito bem o que está fazendo. Irmão, não existe assim: olha, eu vou fazer um pecado de imediato, de súbito. Não, todo pecado é planejado. Você é tentado, né? Aí vem a questão da cobiça, aí vem a questão da lascívia, aí vem outras coisas. Quando você é seduzido, aí você cede. Então você processa isso na sua mente. Não é de uma hora para outra, você processa. Então quando você peca voluntariamente, você sabe o que está fazendo. Quando Paulo disse que era o principal dos pecadores, ele não estava falando em termos de destaque. Ele não estava dizendo que ele é o pecador mais destacado, tá? Não, Paulo não era o homem que mais pecava na sua época. Ele não era o recordista de pecado. Ao encontrar-se com Jesus da estrada de Damasco, Paulo teve duas visões muito claras na sua vida. Primeiro, ele teve uma visão gloriosa do Senhor. Quando ele pergunta: quem és tu? E que Jesus se revela para ele, ele está sabendo que está diante de Deus, está diante do Messias. Como um bom judeu, como um bom fariseu, ele aguardava o Messias, tinha conhecimento disso. O que é o Messias? Que o dia Deus se encarnaria, se tornaria gente, para ir na cruz, morrer pelos nossos pecados. Paulo tem essa consciência. Então quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele diz: achei o Senhor veio até mim, Ele é o meu Deus, é o meu Senhor a partir daqui.
Isso é uma visão muito clara. Tanto é que a vida dele muda radicalmente. A segunda visão que ele teve uma visão horrível e completa de como ele era com o pecador. Então ele tem duas visões. Ele tem a visão de quem é Jesus, quem é Deus, e ele tem a visão de quem é ele. Nós não podemos perder essas duas visões de maneira nenhuma. O frio fariseu. Por que frio fariseu? Porque perseguia, matava os crentes, né? Prendia, os jogava na prisão. Membro da mais dura seita do judaísmo, reconheceu que era o quê? Miserável pecador. Agora, como fariseu, como é que os fariseus tratavam os outros? O fariseu era alguém perfeito e os outros imperfeitos. Ele era alguém que se auto-justificava e os outros eram condenados diante dele, tá? Então, por isso que é colocado aqui o fariseu. Paulo entendeu que o seu estado era tão grave que passou a se considerar o quê? O maior dos pecadores. Nós não podemos perder isso de vista, tá? Passa aí. Essa visão ela foi banida pelas falsas igrejas. As falsas igrejas tiraram isso da cabeça da gente. O ser humano não é mais um miserável pecador ou o principal dos pecadores. Se Paulo é o principal, vocês imaginam eu. Imagine você. Então as falsas igrejas colocaram o homem no centro de tudo. O homem é bom, o homem é perfeito, o homem é digno de toda a graça de Deus, o homem é digno de ser rico, o homem é digno de viver em plena saúde, de viver feliz em todos os momentos, não tem dificuldade. A teologia da prosperidade e da saúde perfeita está aí para encaminhar essas pessoas nesses caminhos. Mas essa visão ela foi banida. Essas falsas igrejas não expõem mais a miséria da humanidade caída. É isso que Paulo tenta resgatar. Olha, eu estou salvo, conheci o Messias, mas mesmo assim eu ainda continuo com essa velha natureza em mim. Ela está aqui, eu não sou mais escravo, mas ela me força a fazer coisas que eu não quero. Existe uma luta aqui. O falso evangelho exalta o homem caído e omite a necessidade da salvação que é em Jesus. E Paulo, mesmo depois de liberto, afirma que o pecado que incomodava a consciência do velho fariseu. O pecado estava presente, ele via diante dele. Observe que quando Davi faz a confissão do seu pecado, ele diz assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Tá? O que é estar sempre diante dele? A tormenta, sabe? Fala na mente, mesmo que se peça perdão, mesmo que se mantenha uma comunhão, mas ele está ali, está presente, né? Principalmente no caso dele, quando ele via o filho pelo qual ele havia cometido o pecado, estava diante dele. Ele olhava para a mulher e estava diante dele, olhava para os seus à volta no trono, estava diante dele. Então, o que não fazia, né, que não fazia o que aprova, que não desejava fazer o que é correto, mas enfrentava o que? Sérias dificuldades. Então esse homem aqui, ele tem a consciência de que ele foi liberto. O pecado não incomodava mais a consciência dele como condenação, mas estava presente. Por quê? Porque a santificação progressiva levava esse homem a Paulo a viver uma vida melhor. E no momento que ele se esforça para ser um bom apóstolo, um homem de Deus, ao mesmo tempo ele tem a sua carne e ele tem, aqui vamos colocar logo duas coisas, ele tem a carne, que é os desejos do nosso corpo, as inclinações e as necessidades que o nosso corpo tem, e ele coloca também a vontade da alma, que é a questão da natureza caída. Mais tarde nós vamos ver isso aí. Então ele se sente pressionado por esses dois lados. Por um lado tem o Espírito Santo trabalhando nele, por outro lado tem a presença da carne, tem a presença da natureza caída, e é um conflito que ele está vivendo. Aí ele diz: olha, eu tenho dificuldade para entender isso, que aquilo que eu não quero fazer, isso faço. E ele fazia como? Sob a influência de quê? Propensões pecaminosas, inclinações e desejos de quê? Carnais. Essa coisa surge naturalmente, aparece, tá? Assim o homem que se achava maior do que os outros, porque ele era o quê? O fariseu da seita mais severa do judaísmo, observadores rígidos da lei, percebeu que não passava de quê? Miserável pecador. Nós precisamos entender isso, tá? Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém melhor do que o outro, e que quando a gente pensa que está numa situação
privilegiada precisa entender que ainda é um pecador miserável, tá? Passa aí. Essa percepção foi tão grande que ele passou a se considerar o quê? O maior e o principal dos pecadores. Então ele tem essa percepção, ele olha para ele, vê que a coisa está lá, ele tem essas inclinações, ele é pressionado a fazer essas coisas erradas, né? Existem ciladas, né, que aparecem a cada dia, e Paulo reconhece que é a importância da lei. Presta atenção, ele começa dizendo que a lei não condena mais, mas em compensação nós não podemos deixá-la de lado. Por quê? Porque ele pega a importância da lei para mostrar onde nós estamos o quê? Errado. Aonde a lei nos condena é o pecado que nós cometemos, porque o pecado habita onde? No coração humano, e a lei vai mostrar o que é errado. Desta convicção resulta uma luta o quê? Constante, pois a lei do pecado está constantemente guerreando contra o Espírito. O Espírito, por sua vez, usa a lei para mostrar a nossa condição de quê? De miseráveis pecadores. Quem é que vai mostrar a nossa condição de miseráveis pecadores? A lei. Então, agora, isso significa que temos o quê? Uma mente carnal. Presta atenção, perdão. Agora, isso não significa que temos o quê? Uma mente carnal. Vamos colocar um entendimento aqui. Livres da lei, livres do pecado, uma vez salvo para sempre, mas o pecado ainda está em nós, as inclinações ainda acontecem para fazer o que é errado, mas, presta atenção, isso não significa que temos uma mente carnal. A expressão mente carnal não se refere aos maus pensamentos e vícios físicos. Entenda isso, tá? Senão eu diria que Paulo tinha o quê? Uma mente carnal. Ele não tem. Quais são esses maus pensamentos e vícios físicos? O quê? Bebedeira, glutonaria, fornicação, por exemplo. Passa. A mente carnal, ela tem um propósito determinado e firme contra Deus e sua palavra. Vamos entender melhor. A mente carnal é a mente de uma humanidade o quê? Caída, que não quer Deus em seus pensamentos. Entenderam? A lei não me condena mais, eu não sou mais escravo do pecado, a velha natureza, ela já foi vencida, eu recebi o Espírito Santo, eu sou uma nova criatura, mas enquanto eu habitar neste corpo e estiver nesse mundo, essas coisas têm influência sobre mim. É normal ter certos desejos, ter maus pensamentos, é normal ter atitudes pecaminosas, é normal. Não significa que você vai ser escravo daquilo, mas é normal você às vezes ter que tomar uma decisão errada. Entretanto, isso não significa que você tenha uma mente carnal. Por quê? Porque a mente carnal é aquela que não quer Deus na sua vida, é aquela que não quer nenhum relacionamento com Deus. Vamos mais a fundo. É a mente de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, que se mantém o quê? A distância. Que se mantém à distância das coisas de Deus e de Deus. Que não deseja e não busca nenhum tipo de relacionamento com Deus. Ele vive satisfeito com suas práticas. Tá? Eu estava ontem no futebol e alguém perguntou para um colega assim: domingo tem lá uma peladinha lá perto da tua casa? Ele disse: tem. Ele disse: tu joga? Ele disse: não. Por quê? Porque eu bebo. O que ele falou? Que todos os domingos ele bebe, e ele tem essa vida. Os caras trabalham a semana toda pensando em chegar no final de semana para a bebida e para a farra. Então, esse tipo de pessoa não tem Deus na sua vida e não quer ter. Por quê? Porque Deus vai colocar um ponto final nisso. Ele não quer. Então, a pessoa que tem a mente carnal não tem nenhum relacionamento com Deus. Ele vive em função dos seus próprios pensamentos e desejos. Tá?
Diferente do crente que vive uma luta o quê? Constante entre a vida que serve a carne, isto é, a natureza humana caída, e a vida guiada pelo Espírito. Tá? Irmãos, o crente ele continua com os mesmos desejos. Tá? Ele tem desejo de comer certas coisas, ele tem desejo de sexo, ele tem desejo de tem paixões, mesma coisa. O que mudou? Mudou que o Espírito entrou na vida dele e colocou ele num caminho onde essas coisas são feitas de forma correta, tem normas a serem seguidas. Tá? Na viagem nós estávamos conversando com um rapaz e a necessidade que o ser humano tem de querer ter muita coisa, querer ter dinheiro. E lá no Sapiá eu estava conversando justamente com os meninos no dia que a lancha foi para o fundo e que eles ficaram uma deriva no meio dos Solimões, irmãos, e os gritos foram ouvidos por uma mulher que você olha da margem do rio para o meio do rio, você não vê ninguém, não tem como ver, o rio Solimões é imenso. E como aquela mulher ouviu um grito de socorro de uma pessoa no meio do rio. Agora, a casa não fica na beira do barranco não, tá? A casa fica lá dentro de uma comunidade. E ela disse: meu filho, tem alguém pedindo socorro. E ele chegou lá, olhou, não tem ninguém não no rio, né? E todos eles já entrando em desespero, e ela insistiu até que... E quando, depois que tudo passou, que eles foram resgatados, eles olharam um para o outro assim e perguntaram: vocês têm dúvida de que foi a mão de Deus que nos salvou? Nenhum deles tem. Tá? E aí tem uma conversa entre o Adiel e uma outra pessoa, e ele diz assim: olha, eu tenho pouco, que era para não ter nada, porque a lancha que era o ganha-pão foi para o fundo, e eles conseguiram tirar do fundo. Tá? Irmãos, imaginem uma lancha correndo a uma determinada velocidade, em termos de 60 km por hora, quando ela quebra o cabo da direção, ela deu um salto, jogou todos para fora e ela embiocou de uma vez. Quando ela embiocou, tá? Graças a Deus o motor desligou, ele não teve problema com o motor está perfeito. Deixa só para vocês terem uma ideia, nem a capota quebrou. Agora, como isso não pode acontecer? No dia que foram procuraram um dia, no dia seguinte boiou um pedaço de isopor. Eles disseram: a lancha está aqui. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Nós temos esses desejos. O desejo é normal de todo mundo de querer ter as coisas. Agora, aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações do quê? E ciladas. É normal você querer ter, você trabalhar, você procurar ter, mas não coloque isso como objetivo último da sua vida. Não coloque isso como algo primordial para a sua vida, porque existe um Deus que dirige os nossos passos. Uma das maiores mentiras que você pode ouvir na televisão é o cara que consegue ser campeão de uma modalidade, ele chega: não, você pode ser o que você quiser. Mentira, cara. Mentira. Quantos não tem correndo com ele? Se fosse por isso, todos os competidores ganhavam dele. Daí não está correndo sozinho. Paulo usa essa ilustração para mostrar o que é a vida cristã. Nós estamos correndo contra as coisas, não estamos correndo sozinhos, nós somos uma multidão. Então não é tão simples assim. O crente, ele tem os mesmos desejos que os outros, ele é tentado pelas mesmas coisas. Por quê? Porque quando nós somos convertidos, ninguém sofre uma amnésia cerebral e esquece tudo não, e nem tampouco o velho homem é arrancado de nós. Não é. Ele é vencido, ele é suprimido, mas ele fica ali, cutucando você, tentando você, tá? Além dele, tem um outro inimigo que usa ele para tentar desviar você, fazer você tropeçar. É uma luta. Então, a mente de uma pessoa que não é guiada pelo Espírito tem Deus à distância, não deseja, não busca nenhum tipo de relacionamento com Deus, ele vive satisfeito com suas práticas, tá? Diferente do crente que vive uma luta constante entre a vida que serve a carne, a natureza humana caída, e a vida guiada pelo Espírito. Ou seja, o crente convive com o velho homem, a velha natureza, mas ele não tem o quê?
uma mente carnal. Faça aí. Observe a diferença. Isso aqui é um texto bíblico, Efésios. Portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios o quê? Pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, nos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, olha só, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Isso aqui passou, tá? Isso aqui era quando vocês eram ímpios, faziam isso naturalmente. De fato, tendes ouvido e neles foste instruído segundo a verdade de Jesus. Passa. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais, quer dizer, colocar uma roupa nova, né? Retidão que procedente da verdade. Efésios 4, 17 a 24. Há uma clara diferença entre o velho e o novo homem, entre uma mente carnal e a mente de Cristo. Aqui vemos com clareza o contraste entre a carne e o espírito. Não é um conflito entre o corpo e a alma, mas entre o velho homem, que é guiado pela natureza pervertida, pecaminosa, e o novo homem cheio do Espírito de Deus. Passa. Nossa natureza caída resiste à santificação progressiva realizada pelo Espírito Santo e procura o quê? Dominar. Da mesma maneira, o Espírito é inimigo da carne e anseia pela glória de Deus, que a carne domina, e procura gerar o quê? Apresentado em Gálatas 5, 23. Olha só, quando você pega Gálatas 5, a partir do verso 19, você vai ver lá, as obras da carne, impureza, prostituição, lascívia, toda aquela lista lá. Em primeiro lugar, toda aquela lista está aqui dentro de você. É um erro pensar que nós não temos aquilo. Temos, faz parte da nossa natureza, está tudo lá. Só que convertido nós recebemos o que? O Espírito. O Espírito Santo vai produzir o que? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá? Tá lá. Então você tem algo que é natural, você recebe algo de fora, vem do Espírito, entra, tá? E aí começa uma luta. Claro que o vencedor sempre vai ser aqui, por causa da graça salvífica. Mas essas coisas vão estar aqui, ó, guerreando, lembrando você, tentando você, levando você para fazer o que é errado. Às vezes eu vejo certos líderes que botam a pessoa lá, botam a mão na cabeça, ora na cabeça do cara e manda o cara para casa como se aquilo fosse um passe de mágica. O problema é que quando ele sai da igreja, ele continua com as mesmas inclinações, continua com as mesmas lutas, continua com as mesmas dificuldades. E o que Paulo fala quando ele diz miserável homem que sou? Ele se humilha diante disso. E ele diz, olha, quem é que vai resolver meu problema? Cristo, não sou eu. Não é ninguém que vai orando por mim, botando a mão na minha cabeça que vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é Cristo. Claro que aí tem a nossa responsabilidade, dentro da santificação progressiva, fugir dessas coisas, tentar se isolar, sair do meio deles, não é? Viver uma vida mais digna, de acordo com a palavra de Deus, mas essas coisas estão presentes. Quem falou foi Paulo, aquilo que eu quero eu não consigo fazer, tá? Essa lista inclui pecados que envolvem o corpo e pecados que são de caráter físico. Ou seja, essa lista inclui pecados que envolvem o corpo e pecados que não são de caráter físico. Na lista encontramos prostituição e bebedice, pecados que cometemos com os nossos o quê? Apetite. O cara quer comer demais, o cara quer tomar algo, o cara quer ir, tá? É desejo da carne, físicos e funções corporais. Na mesma lista nós encontramos o quê? Ciúme, inveja, idolatria, coisas semelhantes que são pecados o quê? Da alma. Tá? Então, seu corpo tem desejo, esses desejos podem ser errados. Sua alma tem atitudes que são erradas.
que quando o Novo Testamento fala da carne em contraste com o espírito, a referência não é apenas ao nosso corpo físico, mas a nossa o quê? Natureza pecaminosa completa, que afeta tanto o físico quanto a alma. Ela inclui a pessoa toda. É o conflito entre dois estilos de vida: a vida da carne, que é controlada pela tendência ao pecado, e a vida do espírito, que nos leva à retidão e a agradar a Deus. A carne é uma aliada do mundo. Ela busca sua justificação não por meio da justiça de Cristo, mas pelos padrões deste mundo. A carne é aliada do mundo, e o mundo é aliado de Satanás. Aqui o inimigo busca o que? A nossa destruição. Nós nos chamando para longe do espírito, para fazermos o que é agradável à carne. Faça. Porém, o espírito é aliado do crente. Então você vai ter Satanás tentando, a carne, o pecado te puxando para o lado, tá? Só que o crente tem uma vantagem: ele tem o espírito. É o espírito de todos os dias. Nos lembra que a nossa mente e o nosso corpo estão ligados a este mundo caído. Nós temos que trabalhar, temos que viver, temos que fazer as coisas, né? Com os outros. Eu estava conversando com um amigo e ele, o Jonas conhece ele, né? Algum de vocês conhece, eu não quero citar o nome dele, mas ele estava me contando que ele estava precisando de um financiamento para a plantação de açaí, e um dos coordenadores o conhecia e disse assim para ele: não, você vai tirar o financiamento de letra, pode ficar tranquilo, você é um cara que tem o nome limpo na praça, você já fez outros financiamentos, você já pagou direitinho, você não vai ter problema. Então procura aquele fulano lá, dá teu nome para ele, faz a tua ficha. Ele foi lá, procurou o cara, deu o nome, fez a ficha e não saiu. Tá, quando não sai, ele conversa com gente que tinha o nome sujo na praça e que recebeu o financiamento. E ele pergunta: por que o teu saiu e o meu não saiu? O cara perguntou para ele: você deu quentinho pro cara? Vocês entenderam? Então saiu aqueles que pagaram o quê? Propina. E aí ele disse: não, eu não ia fazer isso, jamais faria isso. Por quê? Porque ele é um crente, ele tem o Espírito Santo. Esse é um problema. A gente tenta viver certinho, fazer as coisas direito e tal, e você tem sempre o quê? Sempre o inimigo lutando contra. Tá? Então nós estamos presos ainda a esse mundo caído. Por isso não podemos esquecer que os filhos de Deus recebem a assistência do Espírito Santo. Irmãos, isso nos entristece, tá? Isso às vezes pode levar alguém a pensar em desistir, mas não faça isso. Continue firme, tá? O Espírito intercede por nós, dá força, dá vigor, nos faz olhar para frente. O pessoal, lendo uma matéria sobre o Chile ontem, terrível, fiquei triste, tá? O que aconteceu lá. Quando a gente fala aqui, gente, olha, cuidado, não votem em partido de esquerda. Ontem estatizaram todas as empresas que haviam sido privatizadas. O povo já não tem mais direito nem à sua própria vida no Chile. Então, irmãos, quando a gente fala aqui contra PT, contra todas essas hostes espirituais do mal, abram os olhos, tá? Porque o Brasil é o único país aqui nessa região que ainda resiste ao comunismo. E para quem não sabe, o comunismo vai ser usado pelo anticristo para perseguir a verdadeira igreja. Então, olha só, às vezes dá vontade de desistir, a gente sabe. Eu fiz uma brincadeira com um colega, mas eu estava falando sério com ele. E se ele assistir esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando com ele, porque eu vou citar o nome dele aqui. Eu perguntei: Robson, o que mais te atrai no PT? É a construção em outros países, como doação, né? Os países precisam de aeroportos, né? Portos, pontes, metrôs. O que mais te fascina? É essa generosidade do PT de dar o nosso dinheiro para os outros? Ou é a roubalheira? Aí ele disse: não, é a generosidade. Eu perguntei: aquilo que foi construído lá fora, nós não precisamos aqui dentro? Ele respondeu: mas eles lá não têm. Por que eles não têm? Porque
que eles não têm? Eles não têm porque têm desviado os seus caminhos da verdade. Eles não têm porque o regime de governo que eles escolhem não é o bíblico, não é o verdadeiro. São mentes que conspiram contra o Senhor, contra a sua palavra e contra a sua igreja. Isso é fácil de dizer, não tem como. Agora é como se você vai tirar o pão da boca do seu filho para dar para os outros, ver seu filho morrer de fome. Não. Então às vezes dá vontade de desistir, sabe? Deixa para lá, deixa tudo se perder. O problema é que quando a gente para de lutar, a gente dá as armas para o outro nos vencer, tá? E eu não vou parar de lutar, eu não vou calar enquanto eu tiver essa oportunidade. Eu ainda tinha uma frasezinha para dizer, mas como ele já fechou o sinal ali, né? Isso é para nós entendermos. Quem tem essa mente, já chegou a essa maturidade e entendeu o seguinte: olha, sou crente, sou salvo, sou habitado pelo Espírito Santo, mas a vida não para por aí. Eu ainda tenho uma natureza pecaminosa que está dentro de mim, o velho homem ainda tem seus desejos, eu habito num corpo que tem certas vontades e a minha alma tem certas vontades também, e eu não posso satisfazê-las contrário à palavra de Deus. Então a carne vai jogar o seu desejo, a alma vai jogar aquilo que lhe agrada, e eu tenho que buscar na palavra de Deus aquilo que agrada a Deus. Auxiliado pelo Espírito Santo, nós vamos nessa luta até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar, e nós seremos arrebatados e seremos o que? Transformados. No momento que formos transformados, acaba a velha natureza, acaba o velho homem, e aí nós estaremos certinhos, perfeitinhos, para habitarmos com o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?